Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast. Estamos aqui hoje na Embrapa AgroSilve Pastoril e eu gostaria inicialmente de agradecer ao Auster, ao Anderson e ao Edson por nos receber aqui e dedicar esse tempo a conversar um pouco e falar sobre essa renomada instituição de pesquisa do nosso país. Bem-vindos, Auster, bem-vindos, Anderson, bem-vindo, Edson. Inicialmente, eu gostaria de pedir para que vocês se apresentassem para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Auster, por favor, se apresente para nós. Bom dia, colegas do Mundo Agro Podcast. Meu nome é Alça Farias, eu sou pesquisador da Embrapa, atualmente ocupando o cargo de chefe-geral da Embrapa AgroSilve Pastoril. Isso aí, Anderson. Bom dia a todos do Mundo Agro Podcast. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa unidade e da empresa, para vocês. Eu sou o Anderson Ferreira, atualmente chefe de pesquisa aqui da unidade, também sou pesquisador da Embrapa. Legal. Edson. Bom dia a todos do Mundo Agro Podcast, eu sou o Edson Ramos, sou pesquisador lá da Embrapa Soja, atuo aqui no Mato Grosso na área de melhoramento genético e também de manejo do solo e da cultura. Auster, eu estou aqui em Sinop desde 2006, cheguei aqui em junho de 2006 e a Embrapa chegou um pouco depois, né? E qual foi a iniciativa de trazer essa unidade de pesquisa da Embrapa aqui para a região médio-norte do Mato Grosso? Bem, a Embrapa é uma empresa pública, fundada em 1973 e que é composta por 42 unidades descentralizadas, em praticamente todos os estados da federação. A demanda por uma unidade aqui em Mato Grosso já era antiga, considerando o protagonismo do Estado na agropecuária. Dessa forma, em 2009, foi assinado o decreto para a criação da unidade e a partir de 2010 começou-se os processos de estabelecimento da unidade, compra de área, concurso que teve da Embrapa, a vinda de colegas para cá. Então, a partir de 2011, nós começamos a atuar com os projetos. Então, a vinda o estabelecimento da unidade da Embrapa aqui foi muito importante e que ela funciona como uma unidade de recursos, que a gente chama, uma unidade ecorregional, com o objetivo de trabalhar para o estado de Mato Grosso e sul do Pará. Então foi muito importante para o desenvolvimento de pesquisa dentro do estado de Mato Grosso. A Embrapa já está presente no estado há muitos anos, porém o estabelecimento dessa unidade aqui foi muito importante para ter um maior protagonismo dentro da pesquisa dentro do estado, com o maior número de pesquisadores, e também funcionar como unidade agregadora. Ou seja, nós temos aqui 10 funcionários de outras unidades, o Edson é um exemplo disso, de outras unidades que atuam aqui em Mato Grosso. Então, isso aí foi muito importante. Hoje a unidade é composta por cerca de 74 empregados lotados dentro da Embrapa AgroSilve Pastoril e mais 10 empregados de outras unidades. Então tem como objetivo atuar para as demandas do Estado, para pequenos, médios e grandes produtores. Tem um foco aí, cerca de 35% dos nossos recursos, da nossa energia de recursos humanos, estão concentrados em pesquisas ligadas à integração lavoura, pecuária e floresta. Mas atuamos também com as demandas do Estado, seja fruticultura, mandiocultura, piscicultura, culturas em sistemas como soja, milho, algodão. Aqui a gente poderia basicamente... É difícil você ver uma cultura que a Embrapa AgroSilve Pastoril não esteja de alguma forma envolvida, mesmo em parceria. Então a gente fundamenta nosso trabalho de pesquisa em estudos de sistemas, entre eles os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, mas sistemas com fruticultura, com todas as demais pecuária, mesmo não envolvendo lavoura, pecuária e floresta. Piscicultura e assim por diante. Isso, uma série de... Agora a gente também ajuda outras unidades em vários temas, e é sempre dinâmico. Então vocês têm demanda de outras regiões que querem desenvolver alguma coisa aqui, então eles acessam vocês, as outras unidades da Embrapa, para que vocês possam desenvolver esses projetos aqui. Exatamente. Aqui a unidade tem unidade de produtos,
por exemplo, no caso da Embrapa Soja, onde a missão delas é trabalhar com soja. Então o Edson funciona também, trabalha aqui incessantemente em demandas que são discutidas entre a Embrapa Agrosilvio Pastoril e Embrapa Soja. Por exemplo, aqui a nossa função não é desenvolver cultivares, porém é missão da Embrapa Soja. Então aqui nós temos populações segregantes, né? E testamos cultivares, tanto para alessamento como para recomendação, que é feito com o Edson, com a nossa ajuda. Então, funciona dessa forma também. A Embrapa Milho-Sorgo da mesma forma, Embrapa Algodão e outras unidades, vou citar o exemplo aqui da Embrapa Informática, que desenvolve, tem 100 pesquisadores trabalhando só nessa área, e o desenvolvimento e a validação muitas vezes é feito em conjunto conosco. Então acho que é um esquema que a gente chama de unidade hub, que é um esquema bastante eficiente, é o meu ponto de vista. E outra questão que eu acho que é muito importante para essa unidade é a grande proximidade do setor produtivo. Hoje nós já temos, primeiro em função também da diminuição de recursos públicos, nós temos hoje 60% do nosso orçamento vem em parcerias público-privadas e parceria com outras instituições públicas também. Nós encaramos, fundamental esse trabalho em parceria, um estado dessa magnitude, né, de área, com a unidade pequena, a parceria é o caminho, mesmo se não fosse pequena, né? E a gente encara essas parcerias como fundamentais. A empresa privada hoje não é nossa concorrente, na verdade é nossa aliada. Perfeito. Isso é muito importante a gente citar. Nós não temos concorrência com o FMT, no caso de Imprimacultura, com o IFMT, com a Unemat, nem com a Empaer. Na verdade, nós somos parceiros. E da mesma forma, com a iniciativa privada, a gente funciona também como um parceiro. Parcerias, né? Isso é muito importante enfatizar. E muito importante enfatizar, Rogério, da importância do tipo de pesquisa que a Embrapa, como instituição pública, assim como universidades, desenvolvem, né? Nós desenvolvemos pesquisas como nós chamamos, com bens intangíveis, ou seja, que é em todo o mundo sustentado e investido pelo Estado, que não são itens muito vendáveis. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, a defesa da pesquisa pública, considerando que as empresas privadas, em muitos aspectos, não conseguem investir. Primeiro, não é missão delas, primeiro são pesquisas de alto risco. Eu vou comentar aqui, por exemplo, dos próprios sistemas Lavoura, Pecuária e Floresta. Os estudos começaram há 30 anos. Na Embrapa Gado de Corte, Embrapa Cerrados, Embrapa Milho-Sorgo, Arroz e Feijão, e todos com investimento público. Sim. Na época era uma loucura. Você acha que o produtor de boi vai plantar soja? E porque vice-versa? São pesquisas que envolvem recursos muito altos de início, sem uma perspectiva inicial de lucro ou de retorno. Então você precisa de uma instituição que disponha disso para desenvolver e futuramente, com a escala, ela passe a ter um retorno maior para o produtor, né? Exatamente. E o retorno maior para o produtor, você falou muito bem, e o retorno até de investimento. Continuando no LPF. Na época era uma pesquisa de alto risco, porque esses tipos de pesquisa são de alto risco. E a empresa privada normalmente não entra nisso aí, porque senão ela quebra. É muito difícil para ela. E o ILPF foi se desenvolvendo, a coisa foi pegando forma, aumentou-se a área e de 8 anos para cá começou a ser de interesse das empresas privadas, né, que visam o lucro, e faz parte, porque ela tem que sustentar. Uhum. E começaram a investir nesses sistemas de LPF. Elas ganham com o quê? Com marketing, com realmente mostrando seus produtos dentro do sistema, e o que é muito interessante. Mas é muito importante se frisar que esses bens intangíveis é uma característica da universidade. A gente trabalha com pesquisa aqui que chega a 70% de risco, e isso é no mundo inteiro, né? Então isso é muito importante a gente frisar essa importância, e acontece aqui no mundo inteiro, né? Não é só uma questão de que a nossa Embrapa ou a nossa universidade decidiu isso, né? Realmente é uma questão do mundo inteiro, como você diz, somas muito vultosas com alto risco. E como a gente consegue medir isso? Através do balanço social.
hoje na Embrapa, o ano passado, são estudos já que vão sendo desenvolvidos, inclusive solicitados por outras instituições, a Empaer também usou o nosso modelo e várias outras instituições, de cálculo desses bens que são difíceis de você calcular por meio do recurso. Você investiu X e voltou X. É o chamado retorno social, o né? retorno social. Que pouca gente conhece e sabe o que é, né? Exatamente. O retorno social hoje da Embrapa está de 12,1. Para cada real investido. Para cada real investido na Embrapa, isso retorna para a sociedade R$12. Olha isso. Então nós não somos concorrentes de empresas privadas, não é a intenção, a nossa missão não é ser uma empresa privada, onde o cálculo de que você investiu no projeto vai retornar daqui a 4 anos. Isso, porque é um cálculo mais complexo. Então acho que isso é muito importante, você que é da universidade, eu que sou da Embrapa, o que a gente quer resumir aqui é a importância do recurso público para a universidade e a importância do recurso privado para a Embrapa e para a universidade, para todas as instituições públicas. Cada um no seu momento. Exatamente. É isso aí. E falando em pesquisa e em sistemas de integração, eu geralmente falo para os meus alunos que se eles saírem da universidade hoje sem saber trabalhar com rotação de cultura, integração de sistemas e falar mandarim, vai ser difícil trabalhar. Anderson, diga pra gente, você é chefe de pesquisa da unidade, quais são as principais linhas de pesquisa? O Auster acabou de colocar aqui que os sistemas que integram lavoura, pecuária e floresta é o carro-chefe. É um desses sistemas que envolve a necessidade grande de um investimento inicial para se modelar a pesquisa, mas hoje já é uma realidade. Quais são as linhas de pesquisa que vocês têm trabalhado aqui na Embrapa e como isso tem se desenvolvido aí no setor regional? E gostei de saber, viu, Auster, que a Embrapa consegue atender o sul do Pará também e talvez ali Rondônia e assim por diante, né? Mas vamos lá, Anderson, o que vocês têm de pesquisa aqui hoje? Eu acho que o Auster comentou bem aí, né? A questão do nosso foco principal é a pesquisa com sistemas integrados de produção, né? E o ILPF é um deles. Hoje, se a gente for analisar no estado, a maior área, né? É com lavoura pecuária somente. Então, a floresta, ela... Às vezes, o ILPF completo, como a gente fala, incluindo árvores, ele em algumas regiões vai melhor, outras não, né? Do ponto de vista da adoção do produtor. Mas esses trabalhos com sistema integrado de produção, ele hoje representa aí uns 50%, 60% da ação da nossa unidade. Então é um foco grande de trabalho. Assim. Além desses, então um grande número de colegas hoje, pesquisadores, trabalham nessa linha de sistema integrado. Além disso, a gente tem colegas que trabalham em sistemas integrados e também em linhas, por exemplo, pós-colheita. Tem trabalhos especificamente pós-colheita, parte de grão ardido, né, que é aí amplamente conhecido. Mas a colega de pós-colheita também trabalha dentro da área de sistemas integrados, porque ela avalia resultados desses sistemas, né? O impacto deles, enfim. Então, nós temos colega de entomologia. Tem trabalhos com manejo de resistência a inseticidas, por exemplo, e ele tem trabalhos dentro do sistema integrado. Então, meio que vai mesclando, né? Então, nós temos linhas bem características, assim, distintas, e tem as que têm interface com o sistema. Por exemplo, piscicultura. Né? É uma linha que foi comentado antes aqui também, muito interessante. Nós trabalhamos em parceria com a Embrapa Pesca e Agricultura e outras unidades da Embrapa. Desenvolve trabalhos aí. Falando de linhas que eu não citei ainda, tem uma parte forte na bovinicultura de corte de leite, isso dentro do sistema também, bem interessante. A parte fruticultura, temos um colega aí que trabalha. E aí o que acontece? Às vezes a gente tem um pesquisador aqui, mas ele trabalha com parceria com a Embrapa Mandioca Fruticultura, por exemplo, né? Com a Embrapa Cerrado. Um exemplo, o trabalho de fruticultura forte aqui, nós temos cultivares de maracujazeiro resistente à fusariose, que era um problema, não conseguia produzir o maracujá aqui no estado. Fez uma validação dessas cultivares desenvolvidas pela unidade de produto, como o Auster comentou, testou aqui 3 anos de experimento, falou, temos uma recomendação dessa cultivar para a nossa condição climática, né, de solo, tudo. Então é interessante esse tipo de interação. Vocês trabalham com zoneamento das culturas? Quando eu cheguei aqui em 2006, além da cadeira de sementes, né, eu assumi a cadeira de grandes culturas, dou aula de café, algodão, cana e mandioca. E não tinha zoneamento para o café.
E em 2009 saiu um zoneamento agroclimático para o café, definindo as regiões para café arábica e café canéfora. Vocês têm para as outras culturas que não café? Sim, muito bacana essa pergunta que você fez, porque essa semana mesmo teve uma reunião em Cuiabá do chamado ZARC. É uma metodologia que a Embrapa que desenvolveu, vamos chamar de metodologia ou método, enfim, mas hoje o MAPA, que é o Ministério, né, então, aí da Agricultura, ele utiliza essa metodologia e faz então o zoneamento. Nós já fizemos para soja, e quando eu falo fizemos, porque a nossa unidade participou ativamente, mas são várias unidades da Embrapa que trabalham nisso, então temos que dividir o crédito aqui, né? Certo. Mas já participamos então ativamente aí da soja, arroz, feijão calpi, algodão, recente, o último que foi feito em Cuiabá essa semana, e porque em Cuiabá já explico, né? É o de milho com braquiária. Pode ter até que eu tenha esquecido algum aí, mas eu sei que são... De milho. Opa, ótimo, obrigado, Alcer. O de milho. Então esse zoneamento, ele tem um papel bem interessante. Que ele tanto serve para o agricultor se proteger e falar, olha, aqui é legal eu plantar, eu consigo, tudo bem. Só que conversando com os colegas que estão à frente desse processo aqui na unidade, né, os pesquisadores, tem o Jorge, Zolim e a Laurimar, né, que é da Embrapa Informática na Agropecuária e fica aqui conosco, eles me comentaram que a seguridade agrícola é que teve grandes avanços, porque o banco antes, na hora de fornecer o financiamento, ele ficava na dúvida de fazer um seguro, né, para o produtor, e gerava alguns impasses aí, às vezes não fornecia, ficava com medo, e claro, né, e aí com base nessa metodologia e no zoneamento, ampliou muitas possibilidades de crédito, porque aí o banco vai lá, estou citando genericamente banco aqui, uma instituição que vai financiar, ele avalia esse zoneamento, olha aqui é um risco baixo, perfeito. O produtor consegue acessar esse financiamento com mais tranquilidade, aí, né? Com mais facilidade. E o banco, por outro lado, se protege também e fala, olha, eu estou colocando numa região que pode dar um evento catastrófico lá, não sei, pode acontecer alguma coisa, mas o risco... São 3 pessoas que eu vejo que, o Edson pode até me ajudar aí na soja, que são beneficiados, né? Embora a soja é a maior área plantada no estado, mas o agricultor ele se beneficia com o zoneamento porque ele tem uma informação de quando e onde plantar. Isso dá uma segurança técnica para ele. A instituição financeira tem a garantia de ter o seu retorno do fomento que ele fez. E terceiro, as empresas que trabalham com seguro agrícola têm a garantia de fazer o seguro de forma adequada, né? E trabalhar o seguro como a forma de ressarcimento no caso de algo não esperado e não por uma área não apta. Muito interessante isso. Mas só assim, outra coisa, nós falamos do ZARC, que é uma linha que a gente segue forte aqui, mas eu queria só complementar. É da Embrapa esse ZARC? Sim, a demanda desse zoneamento do MAPA. Veio do Ministério. Exatamente. E a Embrapa integrou o grupo para desenvolvimento. Exatamente. Aí desenvolveu esse método e hoje ele é usado amplamente. Bem interessante, assim. Legal. Por que foi feito em Cuiabá? Só comentando. Porque participam do zoneamento vários atores. Então são convidados produtores, que a gente já tem mapeado, produtores de referência também no estado e tudo mais, consultores, seja ele privado ou público, eles participam. As associações, por exemplo, participaram lá a ProSoja, a Acrimate, a Prosmate, convida todas as associações, IMA, e assim convida. Então é uma reunião e convida a empresa privada também. Se eu não me engano, esse último tinha, né? Você pode complementar. E todo esse... Tinha, né? E aí, todo esse grupo discute. E o zoneamento não é feito pela Embrapa. O método envolve essas oficinas. Então, foi feito em Cuiabá justamente para tentar... englobar tudo. Exatamente. A ideia é de facilitar para todos os atores participarem, né? Às vezes em Sinop, quem está um pouco mais distante, fica mais difícil. E questão até da época do ano. Mas é muito bacana. E das linhas, pra gente não ser injusto, assim, lembrando outros colegas, né? Então a gente tem a parte muito forte aqui de geotecnologias. Então a gente tem um laboratório aqui que chama CIGEL, muito bacana. Tem a parte de monitoramento de resistência, também não só para insetos, como eu comentei antes, mas tem para planta daninha, a parte de herbicidas, e tem na parte de fitopatologia também. Muito legal essa linha de trabalho. Tem um grupo de solos que trabalha dentro do sistema e fora. Lembrando de outros colegas que estão aqui de outras unidades, nós temos da Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa Florestas, Embrapa Milho e Sorgo, o Edson da Embrapa Soja que está aqui conosco, a Embrapa Informática na Agropecuária, Embrapa Algodão, agora estou buscando para não ser injusto, mas acho que e Meio Norte, que trabalha com especificamente, não só especificamente com feijão calpi e mungo,
que é o José Ângelo. Temos uma parte forte de agrometeorologia e uma parte de espécie nativa florestal, que está com um espaço fantástico, bem interessante. Bem, é muito bem colocado pelo Anderson, só frisando dessa questão da sustentabilidade. Nós trabalhamos, né, com um tripé social, econômico e ambiental, e na verdade a sustentabilidade que deveria ter um quarto tripé, é a questão cultural também, eu acho que isso é importante. Então as pesquisas são feitas nesse sentido, de você ter uma agricultura sustentável, que dá importância à agricultura, dá importância ao meio ambiente e todos os aspectos sociais e culturais que isso contemplam também. E a gente acredita que o estado de Mato Grosso, o grande objetivo aqui, as duas palavras que eu acho, os dois temas que a gente podia dizer é diversificação, isso é muito importante, é isso que a gente trabalha bastante, já trabalhamos com tomate rasteiro, agora com citros, em Mato Grosso, em Embrapa Algodão, trabalhando com gergelim, feijão calpi, mungo, dendê. Então o caminho do Mato Grosso é a diversificação e a agregação de valor. E o potencial para desenvolvimento da fruticultura nessa região do Mato Grosso que nós estamos é fantástico, né? Uma pena que ainda não tenha um incentivo maior e a gente precisa trazer fruta da região sul, sudeste ou do nordeste. 70%. Tem outros países, né? De outros, nós vamos no nosso mercado aqui, a maioria das frutas vem, inclusive, são importadas de outros países, né? Não só do sul do país, né? Isso, e essa questão é muito fundamentada também aqui. A gente trabalha como uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, mas a transferência de tecnologia é muito importante, né? Nós tirarmos dos nossos computadores, dos trabalhos publicados, que são importantes, e a gente poder transmitir isso para o produtor. E esse é um dos pilares da Embrapa, a transferência de tecnologia. A transferência de tecnologia e uma questão muito importante é a parceria que a Embrapa tem que fazer com as empresas públicas, aqui no caso de Empaer, e empresas privadas, né? A Famato é um caso desse, onde por meio do Senar a gente consegue transferir essas tecnologias. Agora é muito importante para a Embrapa o fortalecimento dessas instituições, que a Embrapa não pode fazer extensão. A gente não é o nosso objetivo, a gente não tem quadro de pessoal para você levar isso diretamente ao produtor. Então é fundamental essa transferência de energia ter atores fortes, como o Senar, como o Cicobi, como principalmente a Empaer, de realmente atores que têm essa missão, de levar isso para os produtores, secretarias de Agricultura do Estado. Então esse é um fator importante e de alguma forma também às vezes preocupante, em função de algumas decisões que foram feitas de muitas vezes até fechar esse tipo de instituição, né? A Embrapa não tem como fazer essa substituição, então isso é muito importante a gente citar. Porque senão a pesquisa para no meio do caminho e não chega na mão de quem ela tem que chegar. Exatamente. Né? Isso é um gargalo que não pode existir. Em grandes culturas como soja e milho, onde está um grande empresário, ele consegue de alguma forma contratar consultores e vender isso aí por meio de dias de campo e consegue de uma certa forma você transferir essa tecnologia. Só que mesmo os grandes países, as empresas públicas continuam atuando mesmo em grandes culturas na área de transferência. Por quê? Porque é uma transferência sem qualquer viés econômico, né? Qualquer viés econômico, e mesmo para as grandes culturas. Para o pequeno produtor, então, nem se fala. É muito importante chegar para ele não tem recurso para contratar. Muitas vezes ele não tem condições de gestão. Então é um foco muito importante da Embrapa como um todo, você fortalecer essa transferência de tecnologia para transmitir isso para os multiplicadores. Fica o recado aí, né, Auster? Exatamente. Para que os órgãos de governo e de Estado mantenham e invistam nas nossas instituições de extensão, porque senão a pesquisa fica parada e não chega a quem tem que chegar. E dê condições de trabalho de médio e longo prazo. Isso é fundamental. Auster, acho que você poderia dar uma pincelada também nas capacitações continuadas, que é uma das formas que a gente tem trabalhado aqui na unidade. Muito, muito bem colocado, Edson. Como a Embrapa não pode chegar ao produtor, a nossa estratégia de transferência de tecnologia é por meio de capacitações continuadas. Então, se você tem um certo tema, como o caso aqui, a gente vai
vai comentar bovinocultura de corte ou bovinocultura de leite. Existem turmas onde estão presentes multiplicadores, ou seja, extensionistas da área privada e da área pública, onde de uma forma continuada eles são capacitados pela Embrapa. Não só aqui, a gente chama colegas de fora e até de outras instituições. Então, essa é uma estratégia muito importante para a gente poder realmente transmitir, não ir direto para o produtor. Nós temos aqui 140 mil produtores, como é que a gente vai fazer isso? Mas se você capacitar 100, 150... Eles vão lá. Eles vão conseguir difundir. Exatamente. Isso. E eles trazem o feedback para a gente, do que é mais preciso e do que é mais necessário. E realmente esse feedback da demanda. Não, é interessante esse negócio que o Alcer comentou, que a gente não tem essa distinção, às vezes, do consultor que é privado. Vamos chamar assim privado, que eu digo que ele atende os produtores, não tem todos participam desse treinamento, ele é ofertado de forma gratuita, né? Então, a questão do investimento que você comentou é muito importante nesse sentido. Nós precisamos levar isso. Não temos como fazer a extensão diretamente, temos que capacitar esse pessoal para fazê-lo, né? Então não tem aberto para instituições públicas e privadas aí de trabalho, né? Então é um negócio interessante. Esse aí da fruticultura que você comentou, por exemplo, ele foi desenvolvido, então a cultivar desenvolvido por uma unidade da Embrapa. A gente identificou a demanda aqui, trouxe o material, colocou, e ele foi feito com a cooperativa, com a Copernova, que tem muitos cooperados que trabalham com polpa de fruta, suco in natura e tudo mais. Entre outras coisas, essa cooperativa, mas ela é bem organizada. E então foi feito numa área da cooperativa, montou-se esse experimento lá com as repetições, todo o critério que requer aí. Então é uma parceria direta. A demanda veio do setor produtivo, a gente trabalhou para atender, e hoje tem um produto feito com eles. Na verdade, o produto já é da Embrapa, desenvolvido a cultivar, mas não tinha uma recomendação e nem que ele iria bem ali, né, naquela área. E aí, agora, o que esse mesmo colega está trazendo um trabalho com abacaxi, né, para fazer muito parecido. As cultivares que a Embrapa já tem, o material lançado, está pronto, mas aqui não foi validado. E esse tipo de parceria é muito comum em culturas... As commodities, vamos pensar. A gente sempre pensa, quando vai pensar em pesquisa da Embrapa, todo mundo, a primeira coisa que pensa é milho, soja no algodão. Sistema soja-milho, vamos pensar, né? Ou algodão, você entende? E aí fica muito esse... estigmatizado, né? Só faço pesquisa. Não, nós temos várias ações, tipo a parte de bovinocultura de leite dentro do sistema e fora, toda essa parte aí atende produtores, não tem um foco, a gente trabalha pro pequeno, pro grande, não tem isso, né? Tem lá o cidadão, tem uma propriedade, 2.000 hectares, 5.000 e assim vai. Assim como a gente faz alguns trabalhos que são com propriedades de 20 hectares, né? Então é um trabalho assim, a Embrapa aqui ela vai pela demanda do setor produtivo, né? Então o Alcer comentou antes aí, nos últimos 2 anos nós batemos nossos recordes de contrato de parceria público-privado, né? Então a gente está atendendo uma demanda da Embrapa, é uma tendência que é trabalhar com a resolução de demanda real. Então foca bastante energia para isso, e a gente sempre resguarda essa questão também numa parte da pesquisa que o Alcer comentou. Tem coisas que o setor ele não sabe que ele vai precisar daqui 10 anos. E a Embrapa já faz essa pesquisa hoje. Olha que interessante. Então a gente trabalhar na demanda real hoje é trabalhar num problema existente, identificado. Agora, essa pesquisa para daqui 5, 10 anos, às vezes o produtor não percebeu que isso vai acontecer. Aí entra a visão do pesquisador, entra a visão da universidade, entra a visão do Embrapa. Então nós temos trabalhos hoje em pontos, em áreas que é muito focado na visão de futuro. Vislumbrando cenários. Isso pode vir a acontecer. Vamos ter que resolver esse problema daqui 10 anos. Como não resolver? Muitas técnicas empregadas hoje pelos produtores e na parte da pecuária também, como o OCTF deu um exemplo do ILPF, né? Ele ajuda, a lavoura pecuária está ajudando a resolver problemas hoje, de problemas com manejo de solos arenosos, que a gente tem aqui no estado, uma área também expressiva, está ajudando a resolver problemas de hoje, e a pesquisa começou 30 anos atrás. Então é um negócio, às vezes, né, a gente sempre gosta de mostrar isso, né? Porque o pessoal, poxa, mas o que vocês estão fazendo para nós hoje? Eu falo, não, para hoje tem isso, mas a gente tem uma coisa para daqui 10 anos que você ainda não... E aí essa aí a gente vai trabalhando, né? São 2 pontos muito importantes que você citou, Anderson. Primeiro, a parceria público-privada. Essa parceria público-privada, ela está crescendo dentro da universidade também. A maioria das pesquisas que eu tenho são ligadas a empresas privadas. E o segundo ponto, e isso eu quero que o Edson fale, é o trabalho
com a visão no futuro. Então, uma coisa é você fazer um controle corretivo na hora e outra coisa é você fazer um controle preventivo. Então, nas grandes culturas, principalmente na soja, isso deve ser de fundamental importância no melhoramento, você pensar quais serão os problemas daqui a 10 anos. E é isso que o produtor muitas vezes não vê, mas a gente traz um recurso que ele vai necessitar e aí entra realmente a ideia e a visão do pesquisador. Edson, como que está hoje o panorama para a soja no Mato Grosso, que é a cultura que eu digo que é o carro-chefe que nós temos no Brasil, nós temos 30 milhões de hectares plantados, desses 30 milhões, 10 milhões estão dentro do Mato Grosso. Como é que está o desenvolvimento da pesquisa no estado? Como que a Embrapa está atuando em relação a isso? E vou para mais uma pergunta ainda. O que você vê aí para o futuro da soja no Mato Grosso e no Brasil? A Embrapa vinha há muitos anos já trabalhando no Mato Grosso, né? Apesar de não ter uma unidade física que só há poucos anos foi instalada, mas os pesquisadores já há bastante tempo acompanham, né, de perto todos os problemas. Eles residiam aqui já, mas não tinham uma unidade, é isso? Não, ou vinham fazer pesquisa? Eles vinham fazer as pesquisas aqui, desenvolviam as pesquisas aqui, residindo em Londrina, que até então o Paraná era o maior produtor, né, de soja, motivo pelo qual a Embrapa iniciou lá a Embrapa Soja e várias outras unidades iniciaram as atividades de acordo com o desenvolvimento de cada região, exatamente. E, então, atualmente, a Embrapa tem buscado desenvolver materiais com diversas resistências, né? Tanto resistência a doenças, quanto a tolerância a nematóides. Nós temos problemas novos que temos tentado solucionar, por exemplo, mancha-alvo, o coletótrico, né? Que isso através do melhoramento. A gente sabe, né, que a maioria das cultivares de soja são oriundos de pesquisa advinda da Embrapa. Então, o setor de melhoramento da Embrapa hoje continua desenvolvendo materiais com foco em resistência à doença, produtividade, as novas pragas que vem por aí. Sim, com certeza. A Embrapa não abre mão de lançar materiais com resistência. Materiais que tenham resistência aos nematóides de cisto, aos nematóides de galha, que tenham agora tecnologia que foi lançada recentemente, mas que já vem sendo trabalhada há mais de 30 anos, que é a tecnologia Block, de resistência a percevejos. Então, temos também tecnologias lançadas. Já está no mercado essa Block? Já está no mercado. Eu não conhecia. E a tecnologia Shield também, que é de resistência à ferrugem asiática da soja. Então, são trabalhos de pesquisa de longo prazo que estão começando a aparecer, né? Aparecer no mercado. O Auster é originalmente melhorista de soja. Ele tem bastante experiência, muito mais até que eu. E quando fala do que a gente gosta, né, Auster? Tem que... Vou pedir uma parte aqui, o Edson colocou muito bem. Sobre essa questão de futuro, só um adendo, isso é função da Embrapa e das universidades e das empresas públicas. Por quê? Isso é inovação. E o que está mais ligado à inovação? Ou seja, a pesquisa no futuro. Ou seja, inovação é a novidade. O que está mais ligado é o risco. E quem banca isso, quem pode suportar isso é a empresa pública. Volume muito grande de dinheiro. Então aqui a gente pode citar só com a soja. A gente cita um exemplo que isso há muitos anos atrás, mais de 30 anos, o nematóide cisto, a Embrapa Soja tem o banco de germoplasma. E na época do nematóide cisto, que era um grande problema, continua sendo hoje o maior problema fitossanitário dos Estados Unidos, depois da questão climática, é o que causa mais perdas dentro dos Estados Unidos, a Embrapa manteve, com recurso público, e que só ela podia manter, populações resistentes ao nematóide cisto, mesmo o nematóide cisto não estando no país. Isso aí custou muito dinheiro.
Porque você vai mantendo esses books e vai fazendo pequenos cruzamentos para já pegar essa resistência e já deixar um pouco adaptada porque já se tinha ideia que ia chegar aqui, né? Exatamente, ninguém faz isso. Quem faz isso é uma empresa pública. Exatamente. Isso aí a gente cita para todas as outras características, né? Então aqui só como exemplo, qual foi a primeira, alguns desses em parceria, qual foi a primeira empresa que lançou um material resistente ao nematóide de cisto? Foi a Embrapa, junto com a Fundação Mato Grosso. Qual foi a primeira empresa que lançou um material resistente à ferrugem? Foi a Embrapa. Qual foi a primeira empresa que lançou cultivares com populações a cancro da haste? Foi a Embrapa. Qual foi a primeira empresa que lançou um material resistente a percevejo? Foi a Embrapa. Qual foi a primeira empresa que lançou um material com alto teor de proteína para alimentação humana? Foi a Embrapa. Isso tudo através de recursos que a gente não saberia que se um dia iria usar, mas que estava lá a questão de segurança nacional. Tá? Então isso é muito importante no sentido da gente realmente ver a importância da empresa pública. Outra questão, há uns anos atrás as cultivares convencionais, as empresas estavam desistindo de trabalhar. Através do programa Soja Livre, que eu fui em parceria com o programa Soja Livre, onde entrou a ProSoja, entraram várias empresas privadas, a Embrapa, mesmo não tendo um mercado definido, ela continuou seu programa de convencionais. Tá? E isso manteve. Depois de um certo tempo, as outras próprias empresas privadas, por questão de concorrência, voltaram a trabalhar com convencionais. Então, é um efeito de estabilização de mercado e é um efeito de segurança pública nacional. Tá? Então isso é muito importante, complementando o que o Edson disse, e nós mantemos isso aí para que, se surgir uma coisa, algum problema, nós estarmos à frente, pensando no futuro. E o mais importante, esse mercado de semente é muito agressivo, a Embrapa perdeu muito o mercado, como aconteceu em todos os outros países. Nós já tivemos 80% do mercado em Mato Grosso, hoje nós temos no máximo 5%. Mas o importante é o seguinte, muitas vezes nós não temos as cultivares da Embrapa no mercado, mas nós temos a genética da Embrapa. É isso que é funcional. E outra coisa, esse bag está disponível para todas as empresas, é só solicitar. Lógico que existe, a Embrapa hoje tem um bag de cerca de 70 mil entradas, 70 mil linhas diferentes, com todas 70 mil acessos, e que cerca de 10 mil a Embrapa não pode disponibilizar porque tem propriedade intelectual das outras empresas, mas as outras é só pedir que a Embrapa disponibiliza. Porque quem começou a pesquisa e desenvolvimento no Brasil foi a Embrapa desses materiais, e elas servem de base genética para que as outras empresas possam trabalhar. E a soja convencional, Edson, ela sempre teve um ganho em termos de prêmio pago, e isso tem crescido. Como está essa situação hoje? A situação ela não é muito estável, motivo pelo qual não tem mantido a área plantada que a gente tinha nos últimos anos. Mas mesmo que não se mantenha o prêmio, a maioria dos produtores que eu converso dizem que a soja convencional ela produz mais do que as que têm uma tecnologia, por exemplo, uma transgenia embutida. Elas produzem tão bem quanto as transgênicas, elas são mais difíceis de se produzir porque por conta dos herbicidas, né, que não são seletivos. Então você precisa aplicar o produto no estádio correto, então dificulta um pouco. Requer mais tecnologia em termos de cuidados, né? Isso, uma logística melhor, de um parque de máquinas maior, mas produzem tão bem quanto, e muitas delas são mais bem adaptadas do que as cultivares que estão há menos tempo no mercado. Hoje em dia, as transgênicas estão se sobressaindo pela facilidade, né, pela produtividade, estabilidade, mas em anos que o prêmio está bom, a rentabilidade do produtor é excelente, né? Às vezes faz a diferença entre o lucro e o prejuízo. Faz uma grande diferença, exatamente. E o custo de produção também, se for pensar pelos produtos que se utiliza para soja convencional já serem mais antigos,
não é tão grande essa diferença. Então, isso facilita também, né, na rentabilidade do produtor. Né? Apenas uma lembrança, Rogério, quando a gente falou da questão da melhoramento de soja, a Embrapa teve um protagonismo muito grande, mas a gente não pode também esquecer e deixar de citar outros institutos, como o IAC, outras universidades, como o FV, Exalc, e especialmente as empresas estaduais de pesquisa. A gente cita aqui a número delas, o IAPA, o EPAMIG, que também em parceria com a Embrapa e muitas vezes até de forma individual também participou bastante dessa grande evolução da saga que foi a soja em Mato Grosso. Principalmente para poder domar e entrar nesse centro-oeste. Rogério, né? Só uma curiosidade, né? Falando de soja, assim, Edson, falando da questão da convencional, né, ou enfim, a alça aí dos lançamentos da Embrapa, né, e pesquisa, você deve ter também alguns amigos que são produtores aqui, né, na região. E aí, quando a gente está conversando com eles e tudo mais, os comentários que chegam para nós é tipo, por que não tem uma Embrapa Soja aqui, né? E aí, quando isso vem, a gente explica, como o Edson acabou de falar, né? Se é bom a gente participando junto com ele aqui, para que todo mundo que vai acessar aí o podcast Mundo Agro também saiba que a gente trabalha com esse esquema. A Embrapa Soja, ela está aqui conosco, né? Tá na pessoa do Edson hoje, mas tem um grupo de trabalho, toda a demanda que o Edson levanta aqui, ele discute com a equipe da Embrapa Soja, né? Seja de solo, seja na parte de pragas, doença, enfim, né? Então, demandas de variedades, tudo isso ele é como se fosse o coletor de demandas aqui junto com a nossa unidade. Então, tem uma discussão interna e isso também tem o Edson na ponta levando essa informação. E eles pedem para você montar e desenvolver atividades ou pesquisas aqui que vêm de lá. Exatamente. Então, a gente tem esse contato permanente, né, quase que diário com os pesquisadores, né, da Embrapa Soja lá de Londrina, e muitas das atividades que precisam ser desenvolvidas em Mato Grosso por questões edafoclimáticas são desenvolvidas nessa, vamos dizer, entre aspas, parceria entre a gente, para que a gente consiga lançar materiais adaptados, para que a gente consiga questão de manejo de cultura, né, e até na própria integração. Hoje eu tenho muitos produtores que acabam trabalhando com a integração